todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente na busca do nosso aprimoramento moral. A nossa casa ela conta com vários grupos de estudo. Para aquele que tiver interesse em conhecer e se aprofundar na doutrina, será uma honra tê-los conosco. Eu irei fazer a leitura de um trecho do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E logo após teremos a palestra da nossa amiga e depois o passe. E aquele que tiver interesse, temos a aguinha frutificada na saída. Item 134. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz perfeito nele, deve também andar como ele andou. 1 João 2,6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger a necessidade do povo e ensina que deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravantas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angelicais. Atendendo ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade preguiçosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus, e fugiremos naturalmente ao extremismo que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Então, meus irmãos, devemos buscar no Cristo o equilíbrio para pôr em prática as tarefas que foram confiadas a nós. Convido a todos a elevar seus pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecermos por estarmos aqui reunidos mais uma noite, na busca da luz do nosso Mestre. Agradecemos aos irmãos envolvidos aqui nessa noite, desencarnados e desencarnados. Que a palestrante de hoje seja bem intuída, que possamos aprender mais com a mensagem que ela traz para a gente aqui hoje e que o pedido íntimo de cada um seja atendido nessa noite. Que assim seja. E hoje teremos o prazer de ouvir nossa amiga Graciela Macarini. O tema dela é Não vos inquieteis com o amanhã. Seja bem-vinda. Obrigada, querido. Feita por um espírita. Lá, da onde que vem? De Minas, né? Só pode ser de Minas, né? Quando se trata de espiritismo é Minas, né? Esse cantor, o Sérgio Santos, ele tem muitas músicas, assim, são muito bonitas. E essa música se chama Em Busca de Paz. E é bem, bem interessante. Onde eu encontro a paz, estou
saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Então, meus irmãos, quando a gente fala de humanidade, quando a gente fala no dia a dia da gente, a gente pensa quantas preocupações a gente tem, quantas motivações para ficar bem e quantos motivos para a gente cair, para a gente ficar triste. E aí a gente pensa assim, ai meu Deus, eu, coitadinha de mim, ora, nesse sistema solar e a gente imenso, e a gente tem tempo para olhar para a gente, né? Quer dizer, com tanta coisa que acontece ao nosso redor, muitas vezes a gente volta a atenção só para a gente, achando que nós é que somos a estrela do sistema solar, né? E na verdade não somos. Na verdade nós somos muito importantes, sim. E nós fazemos parte disso. Mas há muitas coisas que nos cercam que também são importantes. E nós precisamos estar atentos àquilo que nos cerca. Porque muitas das coisas que nos acontecem é por nossa causa. Nós criamos. Nós temos a capacidade
de ir do céu para o inferno numa questão de instante. Vocês concordam comigo? Eu uso sempre, quando eu falo de céu e inferno, não é o tema da noite, mas eu uso sempre um time de futebol. A gente está assistindo o time da gente jogar. Ai, ele está ganhando. Ai, que festa, que alegria. Aí daqui a pouco o outro vai lá e empata. Ah, porque o juiz, porque aquele jogador, porque o técnico. E aí, se por acaso o time da gente perde, aí a gente usa aquelas palavras bonitas e doces para falar do juiz, para falar do jogador, para falar do técnico. Não é assim? Quer dizer, então a gente sai de uma condição excelente para uma condição muito ruim. E quando a gente fala nisso tudo é por quê? Porque assim, às vezes a gente coloca em Deus, a gente diz, Deus me ajuda, Deus ele vai ajudar, não ele. Porque há uma hierarquia que precisa ser obedecida. E como é que essa hierarquia funciona? Primeiro Deus, o princípio de tudo. Se Deus tivesse sido criado a partir daqui, atrás disso não teria nada. Deus não tem mãe, né? Deus é a energia criadora, tá? Então, assim, depois de Deus tem os espíritos crísticos, Jesus é um deles, que regem os diversos planetas. Porque é uma ilusão a gente achar que a vida é só aqui na Terra. Para que os outros planetas? Que sentido tem? Ah, pra gente poder ver. E o cego? Quer dizer, não teria sentido nenhum. Há uma vida como a nossa? É claro que não. São vidas diferentes. A matéria é diferente. Em cada planeta, de acordo com a possibilidade de cada planeta. Então, quando a gente diz assim, diante de um problema, cadê Deus? Deus mandou Jesus, que é o governador da Terra. E é Jesus que vem para nos auxiliar? Não, né, gente? Porque também Jesus está ocupado demais, né? Porque ele tem muito o que fazer. Ele tem que cuidar de um planeta inteiro. E Quiron, que é o planeta mais primitivo depois da Terra, né? Que está surgindo ali, que é para onde nós vamos, se não nos adaptarmos mais à Terra, né? Também tem como governador Jesus, né? Então a gente precisa estar atento para onde é que a gente vai. Mas isso tudo para a gente entender que há muito mais do que nós nesse planeta. Só que, como é que eu vou conseguir olhar o outro, olhar o planeta, se eu não estou bem? E hoje nós vamos falar de um tema que, segundo Emmanuel, é um dos piores corrosivos da alma. Porque nos adoece, nos tira do equilíbrio e nos impede de aproveitar as oportunidades da vida. Hoje nós vamos falar de ansiedade. E nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, pegar o ensinamento de Jesus para a gente poder entender um pouquinho isso. Lá no capítulo 17, no item 5, nós vamos encontrar a parábola do semeador. É o capítulo que se chama Sede Perfeitos. Diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu uma grande multidão à sua volta, o que levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Vocês imaginem, né, a situação. Ele na barca para poder ser ouvido, né? Assim como ele subia o monte e as pessoas ali podiam ouvi-lo, né? E assim, ele permanecendo na margem do povo, ele disse, através de parábola: aquele que semeia saiu a semear.
E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. E outras finalmente caíram em terra boa e produziram frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Agora nós vamos fazer uma analogia com esta parábola do semeador. Vamos imaginar assim, que os espíritos de luz são os semeadores e nós somos o solo. Que tipo de solo nós somos? Como é que nós recebemos a semente? Como é que nós acolhemos os ensinamentos de Jesus? Então, vamos pensar assim, ó. Nós somos aquele solo impermeável. Quer dizer que nada chega na gente. A gente acha que a gente é dono da verdade, que não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, eu até vou, mas eu não entendo nada, eu não quero nem saber, isso não é comigo. Ou eu sou um solo com pedregulhos. Até eu entendo, mas a primeira discussão eu já digo, não. Eu precisava, mas Deus não estava aqui quando eu precisava. Sabe, quer dizer, não tem profundidade. Até nasceu, mas não tinha raízes profundas. E o sol queimou. Ou seja, qualquer dúvida fez com que a gente deixasse de acreditar. Ou a gente é o solo com espinheiro. Até tem fertilidade. Eu acho que a maioria de nós ainda está nesse aqui. Até tem a fertilidade, mas como a gente gosta das coisas prontas, como a gente gosta de dizer, Deus me ajuda, e a gente acha que Deus, que não é homem, porque Deus não é homem. Deus é uma energia de luz, é uma energia criadora. Quem se fez homem foi Jesus, né? Mas a gente diz, eu quero ver Deus, quando eu ver Deus, ai, coitadinho, vai ficar ali, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 38 vidas e ainda não vai ver Jesus, e não vai ver Deus. Por quê? Porque, gente, são energias criadoras. Né? Então, quem é que pode vir nos ajudar? Os seus servidores fiéis, os seus trabalhadores. Porque depois de Jesus, tem os anjos, tem os bons espíritos, tem os espíritos mais ou menos, e tem os espíritos mais ou menosinho assim, que é onde a maioria de nós está. Né? Por quê? Porque nós ainda nos deixamos envolver pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, né? Então, neste solo com espinheiros, é onde a gente se deixa envolver pela sedução do mundo material, porque o mundo material é sedutor. Vocês concordam comigo? Quer dizer, aquele corpo tem que ter o corpo daquele tipo, tem que ter a boca daquele tipo, tem que ter a roupa daquele tipo. A minha neta, ela estuda em Criciúma, então semana passada ela ficou lá comigo, porque a mãe e o padrasto viajaram, e eu ia levar ela na escola. Quando eu olhava, vindo as meninas, eu olhava e dizia, meu Deus, mas cadê a Maria? Tudo igual. Cabelo igual, claro que era escola, era uniforme, mas assim, gente, é tudo igual. Elas são tudo igual, sabe? Então, assim, parece que há um padrão, né? Ninguém mais pode ter um cabelo crespo,
ninguém sabe como é que funciona. Então tem que ser tudo lisinho, tudo certinho, tudo. Então essa sedução do mundo material, de que tem que ser assim, de que tem que ser assado, de que agora eu não tenho tempo, né? Isto é que gera em nós a ansiedade. É ali que está a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é aquela sede de querer saber o que vai acontecer, de querer resolver as coisas antes que aconteçam, sabe? É um sentimento de incerteza, de insegurança, que não deixa a gente ter qualidade de vida. Qual é a pessoa mais importante na nossa vida? Quando a minha mãe é católica e a gente, no Evangelho do Lar, eu disse para ela: mãe, é muito importante, hoje ela tem 91 anos, é muito importante que tu entenda que na minha lista de prioridades eu estou em primeiro lugar. Tu és egoísta. E eu disse: me chame do que quiser. Aí eu disse para ela: se eu não estou bem, quem vai cuidar de ti? Então, qual é a pessoa mais importante na minha vida? Eu. Eu sou a pessoa mais importante. Ah, mas eu tenho um filho. Tenho. Como é que o meu filho, ele vai amar uma mãe que não se ama? Como é que eu vou ajudar o meu filho se eu não estou bem? Então, a pessoa mais importante na minha vida sou eu. Eu me cuido não por egoísmo, eu não estou falando de egoísmo e vaidade. Eu estou falando até de auxílio ao próximo. Quando eu me cuido, eu cuido do outro. Mas se eu não me cuido, o que eu posso oferecer para o outro? Mau humor? Cismas? Doenças? Vocês entenderam? Então, assim, nós precisamos ter este olhar para a gente, para poder ter o olhar para o mundo. Quando eu estou bem, eu entendo a necessidade do outro. Mas se eu não estou bem, eu não vou entender a necessidade do outro. Então é neste aspecto que a gente fala. E estar bem significa ter este cuidado para não permitir que a ansiedade tome conta da gente. E a questão é: que tipo de semente, que tipo de solo eu tenho sido? O que eu tenho extraído da semente que tem sido semeada na minha vida? Os bons espíritos estão por todo lado, nos auxiliando o tempo todo. Mas às vezes a gente não está aberto. André Luiz, nas muitas obras dele, porque a gente leu André Luiz, a gente já não sabe mais o que é aonde, né? Só o Nosso Lar é que a gente sabe mais, porque como é o primeiro deles, a gente lê uma vez, duas vezes, três vezes, mas depois a gente já não sabe mais nada. Mas André Luiz, ele fala muito dessa questão assim, ó, que quando a gente pede por alguém, tá? Eu vou pedir uma prece pelo Felipe. Os espíritos vão procurar o Felipe para saber qual a necessidade dele. Aí eu digo assim: ai, Senhor, abençoa o Felipe para que ele tenha uma vida boa, com qualidade, para que ele não se entregue para pensamentos ruins. Assim, eu estou dando o exemplo do Felipe, mas eu posso orar pelo meu filho, que mora na Itália,
Então eu digo, ai, Senhor, daí os espíritos vão lá na Itália, atravessam o Oceano Atlântico e chega lá, meu filho está bebendo. Como é que esses espíritos vão ajudar? Vocês entendem? Então, nós precisamos entender que nós temos que nos cuidar para ajudar o outro, mas o outro tem que querer. O outro também tem que se deixar ajudar. Nós temos que nos deixar ajudar e o outro tem que se deixar ajudar. A gente vê as mães loucas para que seus filhos fiquem bem, loucas. Eu sou professora aposentada, hoje eu trabalho com terapias e, enfim, então a gente atende muita gente e as mães, ai, Graça, como é que a gente pode ajudar meu filho? E eu digo, ai, querida, se o teu filho não quiser, não tem nada que tu possa fazer. Vocês concordam comigo? E a ansiedade está nesse sentimento que a gente alimenta de querer resolver às vezes os problemas do mundo e tudo ao mesmo tempo. Eu quero limpar a casa, daí eu começo lá pelo quarto, mas aí eu vou lá no tanque levar a roupa de cama, aí lá eu já vejo que tem uma máquina, uma roupa para botar lavar, daí eu passo na pia, eu vejo que tem louça na pia, daí quer dizer, eu não arrumei o quarto, eu não resolvi o problema da roupa, eu não lavei toda a louça, vocês entendem? Quer dizer, a gente não organiza o pensamento da gente. E organizar o pensamento é muito importante. Vocês vejam que Jesus diz assim, vigiai e orai. Vigiai e orai. E é vigiar o quê? Os pensamentos, os sentimentos, que é onde tudo começa. Como é que eu posso ficar bem se eu estou cheia de raiva? Não posso. Então, vigiar esses pensamentos significa cuidar com aquilo que eu estou querendo, com aquilo que eu estou fazendo. Significa eu permitir que esta ajuda espiritual chegue em mim. E aí a gente vai lá no Evangelho, que diz, não vos inquieteis com o amanhã. Jesus usou a palavra ansiedade aqui? Não, mas o que é inquietar-se? Não vos inquieteis com o amanhã. A ansiedade não é essa inquietação com o amanhã? Com as coisas que vão acontecer? Porque a gente quer determinar as coisas que vão acontecer. E Jesus diz, não vos inquieteis. Calma. Traga esta calma para a tua vida. Para quê? Para que tu possa se preparar para viver um dia de cada vez. Quer dizer então que eu não posso planejar. Tu não só pode como deve. Planejar, projetar. Agora, o dia de ser feliz é quando? É hoje, é aqui e agora. Se eu não aproveitar este momento, é um momento que já não voltará mais. Então, este é o meu momento. É a gente se entregar para este momento e não achar que, ai meu Deus, ai amanhã eu preciso fazer aquilo. Gente, anotem, anotem. Tenham sempre um pedaço de papel e uma caneta perto. Anotem. Quando eu anoto, eu tiro da minha cabeça. Vocês entenderam? Ai, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar isso. Vocês não me digam que vocês conseguem lembrar. Eu duvido. Nem com a lista.
Eu vou com a lista no mercado e ainda eu chego em casa e digo, ah, meu Deus do céu, eu esqueci disso. Sabe? Então, assim, a gente tem tudo na mão e a gente não faz. Se eu tenho uma folha de papel, eu vou anotando, ó, eu tenho que ligar para fulana, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar aquela receita, eu tenho que, sabe? Aquilo já não precisa estar na minha mente, vocês entendem? Eu posso ocupar a minha cabeça com outras coisas, com outras ideias. Isto é organizar o pensamento. E se a gente pensar diante da vida, todos os dias nós temos oportunidades de escolhas. Todos os dias a gente escolhe. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza absoluta da reencarnação. Eu tenho certeza absoluta da vida depois da morte. Eu tenho certeza absoluta. E vocês sabem que quando eu levanto, eu olho para minha cama. Vai que eu morri. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram sobre isso? Eu levanto, eu olho. Opa, meu corpo não tá lá. Se tivesse, o que eu ia fazer? Eu ia voltar lá, eu ia deitar e eu dizia, vamos, levanta, corpo. Como se isso fosse possível, né? Por quê? Porque, gente, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que ter essa noção de que daqui a pouco a gente já não está mais aqui. E aí a gente não conseguiu fazer nem 1/1000 daquilo que era para a gente fazer. Por quê? Porque a gente ficou preocupado com o amanhã. Amanhã isso, amanhã aquilo. E a gente precisa ter muito cuidado. Vocês vejam que quando Jesus fala, né, não vos inquieteis do amanhã, ele está falando do foco, de ter foco. Foca naquilo que tu estás fazendo. Agora eu vou fazer o almoço, gente, a comida é energia. As pessoas que vão se alimentar daquilo, elas vão receber esta energia. Se eu estou com raiva, o que a pessoa vai receber? Então, se eu focar naquilo, se eu jogar o meu amor, a minha energia naquele momento, olha que maravilha que vai ser. Vai ser um banquete espiritual. E é disso que Jesus fala. Quando a gente traduz o termo ansiedade, a gente encontra no grego o termo merina, que quer dizer estar ansioso, que deriva de merizo, que significa, pasmem, dividir. Então, o que é a ansiedade? É dividir o meu pensamento, a minha energia entre o hoje e o amanhã. E resultado disso, eu não vivo bem nem o hoje, nem o amanhã. Porque amanhã eu terei outras coisas para pensar para o dia seguinte. Aí, mas assim, ó, existem as ansiedades que a gente chama de adaptação. Por exemplo, eu sou a avó da Maria, que tem 16 anos. E agora eu me tornei nona, porque a minha neta nasceu na Itália, a Emma. Vai fazer 3 meses essa semana. Ai, a Emma vai nascer. Como será que vem? Como será que vai ser? É uma ansiedade de adaptação. A Maria vai se formar. Sabe, essas ansiedades deste momento, né? O primeiro dia na escola, que as mães ficam preocupadas. Coisas dessa rotina. A Páscoa tá aí, a gente vai reunir a família, eu tenho que pensar no almoço, eu tenho que pensar... Sabe, são ansiedades de adaptação.
Tem problema? Claro que não, gente. Isto, na verdade, é um estímulo para a gente. Então, quando é um problema? Quando se torna um transtorno. E o que é o transtorno? É quando eu me deixo envolver de tal forma por aquela energia que eu não consigo sair dela. Aí eu só penso naquilo, aquilo é uma fixação, é como se fosse uma obsessão. E eu não saio daquilo. Atrapalha a respiração, dá dor no corpo, porque a pessoa fica tensa, tá? Dá dor de cabeça. Diarreia, vômito. Porque a ansiedade, ela não vem sozinha. Ela vem com muitos sintomas. E a gente precisa ter muito cuidado neste sentido. Agora, se a gente entende que ela está ali, a gente precisa entender o que gera a ansiedade. O que gera a ansiedade? Por que ela vem? Primeiro, criar expectativa. Ai, porque o meu filho vem. Ai, que saudade que eu tenho dele. Daí o filho vem. Oi, meu filho, daí tudo bem? Tudo bem. Ah. Sabe? Quer dizer, a gente cria aquela expectativa, a gente se enche daquela... E de repente... coisa murcha. A expectativa de um novo amor. Ai, agora eu encontrei. Eu tenho uma amiga que uma vez por mês ela encontra o amor dela. Até ver que não é nada daquilo, né? Então, essa expectativa, ela faz muito mal. Só que se a gente pensar, a gente cria expectativa pelo outro. A gente espera do outro. O Djavan tem uma canção que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter, que ter para dar, sabe lá. Às vezes a gente espera do outro algo que o outro não tem para dar para a gente. Aí essa expectativa faz mal. Saber dizer não é extremamente necessário. Ai, eu era assim. Ai, Grace, nós precisamos de alguém que assuma a diretoria, não sei do que. Ah, pode ser. Gente, eu trabalhava, era de segunda a segunda. Eu não tinha, final de semana eu não vi meu filho crescer. Eu participava de tudo. Até o dia que eu aprendi a dizer não. Ai, que maravilha. Por quê? Porque se eu participo de tudo, se eu não sei dizer não, eu vou assumindo compromisso que às vezes eu não consigo fazer. Vocês concordam comigo? A gente assume coisas que a gente não vai dar conta. Como é que a gente vai ficar bem? Não vai. Não pode, porque não tem espaço para ficar bem. Porque a gente não tem tempo. Então, saber dizer não, gente, é virtude. Eu sempre conto que no magistério, lá em 1900, antigamente, quando eu fiz, a professora recebeu a gente na sala com a frase no quadro que dizia: educar é dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Olha que bacana. Sim sempre que possível, não sempre que necessário. Qual é o problema de dizer não? Eu digo para os meus clientes: ai, Grace, pelo amor de Deus, eu preciso de um atendimento para hoje. Eu digo: hoje eu não consigo. Não tenho mais horário, minha agenda está lotada. E o meu atendimento é no mínimo 1 hora. Então não dá para encaixar, sabe?
Não dá pra... Ai, encaixa. Como é que vai encaixar? Uma hora. Se eu encaixar uma hora, eu vou atrasar uma hora o outro. Não é assim? Aí eu pergunto, que problema tem quando eu digo que não? Nenhum. E por que tu não consegue dizer que não? Qual é a dificuldade, gente? Não posso, não consigo. Semana passada o menino mandou uma mensagem, Graça, a gente tá precisando de alguém que ajude a gente lá na Serve. Serve é uma associação que eu tenho um título lá. Eu disse, querido, passa direto. Quero nem saber. Não posso, não tenho tempo. Que problema que tem dizer não? Mães que sofrem para colocar comida na mesa e que dão um celular de 10 mil para os seus filhos. Gente, que vergonha, né? Pelo amor de Deus. Não façam isso. Isso é um absurdo. O celular de 3 e o celular de 10 fazem uma coisa. As funções são as mesmas. Não tem necessidade. Então, dizer não é extremamente necessário. Ó, esse bichinho do é por causa do ar-condicionado, tá? Redes sociais. Época de redes sociais, de comparações. Um cliente meu, 50 anos, solteiro, louco para se casar, não vai se casar nunca. Eu digo para ele, como é que tu vai querer achar alguém que goste de ti se tu é orgulhoso demais? Se ninguém é suficiente para ti, não vai. Graça, mas eu estava vendo. Ai, os meus amigos todos felizes. Vocês fizeram um encontro de amigos? Não. Onde é que tu viu? Nas redes sociais. O italiano diz ma che, né? Que? Gente, que é isso? Rede social, tá todo mundo de bico. E alguém diz assim, vamos fazer uma foto para postar. Simples assim. Não é assim? Sim. É assim. Eu posso estar de bico com o outro, mas eu vou sorrir. Então eu disse, ô querido, que parâmetro ruim que tu pegou. Agora tu acabou comigo. Né? Então, assim, as redes sociais, gente, elas passaram a ser esse parâmetro e é só a comparação física. É aquilo que eu tenho, é aquilo... E eu não posto nada do que eu tenho. Aliás, já não tenho nada, né? Vou postar o quê? Pra que postar, gente? Quando a gente posta, a gente ativa no outro a inveja. Pra quê? Um amigo meu, ele viaja, ele posta, e eu digo, depois as pessoas ficam dizendo, tu estás rico, hein? E tu diz, eu não, mas é o que parece. Para que postar? Então, esta comparação que as redes sociais, elas gera ansiedade. Quando a gente anda de avião, o comissário de bordo, ele vai falar sobre a viagem, sobre saída de emergência, sobre tudo que há ali no avião, de forma geral, e ele fala da máscara de pressurização, que é a máscara de oxigênio. E ele diz assim, em casos, eu nem lembro o termo que eles usam agora, mas assim, em caso de acidente ou de necessidade, acho que é necessidade, vai cair automaticamente a máscara que está sobre cada bancada. Ela cai do teto e ele diz assim, coloque primeiro em você, que é a máscara para o oxigênio. Coloque primeiro em você, depois atenda crianças ou idosos que estejam perto de ti. Por quê? Porque se eu tiver com a minha neta e a minha mãe,
A minha mãe tem um problema no braço, ela tem muita dor, ela não vai conseguir colocar em mim. Aí o que eu faço? Eu coloco primeiro em mim e eu atendo ela. Vocês entenderam? A gente vai voltar para a pessoa mais importante que existe. Eu. Quando eu me cuido, eu te atendo, eu te cuido, eu te auxilio. Mas se eu não me cuidar... Só que assim, o que adianta eu chegar aqui, eu falar que isso tudo gera ansiedade se eu não trouxer a solução? E eu tenho solução, tá? O que eu vou dizer para vocês, as pessoas pagam para me ouvir, tá? Mas eu vou dizer para vocês. O que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade? Primeiro lugar, respirar fundo. Vocês sabem como a gente respira fundo? Eu saí do magistério, mas o magistério não saiu de mim. Cheirar a florzinha, apagar a velhinha. Né? Então, o que significa? Inspira pelo nariz e solta pela boca. Respirar fundo é assim, tá? Inspira pelo nariz, que é onde entra o oxigênio. Entrou o oxigênio, o que nós vamos liberar? Gás carbônico que nós produzimos. Sempre assim? Não. Só quando a gente respira fundo. Eu lembrei agora do meu pai que dizia, boca fechada não entra mosca, né? Que a gente corre risco, né? Então, só neste caso, tá? E por que é importante respirar fundo? Nós usamos 10, 15, 20% do que um celular nos proporciona. A gente passa o celular para frente, tem aplicativo que a gente nem mexeu. É verdade ou não é? Assim é o nosso cérebro. A gente usa uma parte muito pequena do nosso cérebro. Quando nós respiramos fundo, nós oxigenamos o cérebro, nós ativamos o cérebro, que manda pra gente hormônios do bem-estar. E a gente se acalma. Então, respirar fundo é essencial. Nós temos no meio do peito uma glândula chamada timo, que quando estimulada, ela abre o nosso peito, o nosso chakra cardíaco. Porque tudo para no peito. A ansiedade para no peito, a aflição para no peito, a mágoa para no peito e às vezes o peito dói. Eu atendi uma senhora no centro espírita que ela foi a 6 cardiologistas e ninguém descobriu qual era a dor dela. E a gente ajudou ela com essas questões. E como é que a gente faz para estimular o timo? Eu adoro abraços, eu diria abrace. Mas se tu sai por aí abraçando todo mundo, as pessoas dizem, puxa, ó, pirou, né? Então o que a gente faz? Batidas no peito, ponta dos dedos, batida aqui assim, ó. Vou vir aqui para vocês me verem, ó. Façam, batam. Ó, faz todo o V do peito, tá? Professor é um bicho danado, tá? Batam, vem pra cá, aqui assim. Ai, aqui assim dói um pouquinho mais, bate um pouquinho mais onde dói. Não tem problema, tá? Como o professor é um bicho danado, eu vou dizer pra vocês, vamos aliar os dois? A gente respira e bate. Vamos fazer? Respira e bate. Eu atendi uma adolescente de 14, 15 anos que ia para o pronto-socorro por causa da ansiedade. Ela não foi mais, tá? E ela diz, eu uso até hoje essas técnicas, tá? Por quê? Porque quando chega aqui, o meu peito dói e isso fica pressionando. Quando eu faço esse movimento, o meu peito abre.
E aí as coisas parecem que ficam mais leves. Entenderam? É nesse sentido. E com a respiração, o cérebro mandando os hormônios do bem-estar. Aí a gente diz assim, oh, porque o meu marido bebe, não adianta bater mais forte. Tá? Porque não vai curar, tá? Não tem jeito, tá? Só que aí nós temos uma outra forma também de ajudar na ansiedade. Gente, que é a primeira de todas, que é a prece. Agora, como uma professora capaz de envolver os alunos e fazer eles pensarem, nós vamos usar os 3 pontos. Enquanto eu respiro, eu bato e eu vou pensando, Senhor, abençoa a minha vida, me ajude para que eu seja forte, para que eu seja capaz, para que eu tenha coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Abençoa a minha caminhada, Senhor, porque eu sou um necessitado. Eu conto com o teu auxílio. Muito obrigada. Bingo! Vocês entenderam? Quer dizer, são formas de a gente acalmar a ansiedade, controlar a ansiedade. E o que eu estou dizendo para vocês, gente, é ciência pura. Passem para frente. Eu fiz uma palestra para 400 mulheres há um ano atrás. E uma delas chegou em casa e contou para o marido que foi essa palestra, que foi assim, assim. No outro dia, este homem, ele tinha uma dor abdominal. E ele estava cismando. Ele dizia, eu acho que eu tenho uma doença ruim. Porque é uma pessoa mais antiga, eles nem dizem, né, o nome da doença. Eu acho que eu tenho uma doença ruim. E ela disse, por que tu não faz aquilo que a Graça ensinou? Faz a respiração, faz a batida e faz a oração. E ele melhorou. Aí faleceu uma pessoa que era conhecida em comum, eu fui, quando eu cheguei lá, veio o seu Valério me dar um abraço. Graça, eu quero te agradecer, porque eu me curei por tua causa. Eu digo, vá, rapaz, é bobo, né? Não foi por minha causa, foi por tua causa, porque tu fizeste, porque tu quiseste. A ansiedade faz isso. Outra coisa. Antigamente a gente ouvia falar em ansiedade? Não, ansiedade, depressão era raro. Qual é a característica do pessoal de antigamente que é diferente de nós hoje? Primeiro que eles caminhavam mais. Até para ligar a televisão eles tinham que levantar. Agora nós temos o controle remoto. É ou não é? Para mudar o canal da televisão eles tinham que levantar. E nós, acomodados. Só que o pessoal de antigamente, gente, andava descalço. Botava o pé na terra. A terra é um condutor de energia. Ah, mas eu não consigo caminhar descalço. É difícil mesmo, porque a gente se acostuma, o pé da gente fica sensível. Pega um banquinho, vai lá fora, tira o teu chinelinho, põe o pé na terra, tu não precisa andar na terra, coloque o pé na terra. Por que quando a gente vai para a praia e a gente caminha, a gente fica bem? Porque a gente está caminhando descalço. Sabe, andar descalço na areia, na terra, aquilo, a terra, ela restaura a nossa energia. A gente chama de aterramento, que é o pé no chão. É essencial. Vocês viram que a gente trouxe o problema, mas a gente trouxe a causa e a gente trouxe a solução. Isso significa dizer o quê? Que cabe a cada um de nós. Ainda assim, vai ter momentos em que eu vou me ver na escuridão, em que eu vou me sentir num problema danado que eu não vou conseguir.
Aí a gente canta. A gente canta porque a música traz uma energia de amor, de restauração. E para essas horas de problemas, a gente canta assim: Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha essa segunda parte, como ela é linda. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Oh, e ainda se vier noites, força, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vocês vejam que lá em Mateus, Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Vejam quanta profundidade, quanta sabedoria, meus irmãos.
O dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí ele ainda conclui dizendo: basta a cada dia o seu mal. Olha que coisa linda, gente. Nós enfrentamos todos os dias muitas batalhas. Por que eu quero jogar a minha energia no amanhã, se eu tenho a batalha do hoje para enfrentar? Não nos inquietemos. Permitamos que a nossa alma tenha o seu momento de quietude, de paz. Vamos orar, vamos respirar, vamos nos permitir esta conexão com o divino, que a gente chama de Wi-Fi divino. Vamos conectar o Wi-Fi divino, vamos deixar que os espíritos de luz possam trabalhar, possam trazer boas sementes e que essas sementes, elas possam gerar bons frutos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Já fez a prece final, né? Então, somente agradecer. Muito obrigado por tudo, pelas palavras ditas aqui hoje. E que cada um possa meditar em casa uma palavra que seja do que ela disse aqui hoje e colocar em prática. Que assim seja. Que assim seja.